Eu vou começar falando um pouquinho do processo de tradução aqui, que era o que você estava querendo tirar as dúvidas comigo. E claro que eu vou falar com base na minha experiência também, tipo, tem muito tempo que eu vi aquele vídeo do Nice, que eu posso deixar depois aí o link e tudo mais. Mas basicamente eu absorvi aquilo e é como eu traduzo até hoje, sabe? Eu tinha parado de traduzir tem um tempinho, mas eu acho que os processos de tradução não mudou muita coisa, pelo menos a coisa básica. A galera que tenta manter mais da wiki mesmo, tipo os gringos e tudo mais, eles trabalham, digamos, mais dedicadamente com isso e eles manjam de muito mais coisas da wiki, o potencial da wiki. Mas o que eu vou falar aqui basicamente é do processo de tradução. Bem, eu acho que eu já te mostrei, mas eu vou mostrar aqui rapidinho de novo. É a questão de recompensas, né? Que quem contribui ganha. Só vou falar isso aqui porque caso compartilhe esse vídeo depois, a galera que não conhece vai ficar sabendo. Então, basicamente, quem contribui com Rabitica, com tradução, arte, código, qualquer coisa do tipo, existem algumas recompensas, né? E aqui nessa página aqui da Wiki, onde a gente pode ver as recompensas que ganha, os emblemas, os títulos de prestígio, digamos assim. É, e os títulos relacionados a que tipo de contribuição que você fez. No caso de traduções da Wiki, aí, o título que a pessoa ganha vai ser, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, seria o equivalente a escriba linguistas, desculpa. O que acontece? Existe vários meios de tradução. Um deles é você traduzindo pelo web template lá, que é para traduzir os aplicativos mesmo, iOS, a versão do site também e tudo mais. Mas no caso da Wiki, é esse título aqui que a pessoa ganha, certo? Se ela traduz, se ela escreve, ela ganha de escriba. Porque eu também posso escrever artigos que não sejam traduções, mas sejam artigos originais, digamos assim. Eu escrevi um ou dois já, três, não lembro bem. Mas como eu tô com um nível de contribuidor meio alto para ganhar esse título, acaba sendo também demandando mais tempo, ou seja, eu tenho que escrever mais artigos, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é traduzir alguns artigos que já existem na Wiki em inglês para poder conseguir pegar este título, que se refere à tradução de artigos da Wiki, e, claro, alguns níveis de contribuidor, que aí vai depender do quanto que você contribui. Onde é que a gente pode ver o quanto eu preciso para conseguir algum título? Então, eu deixo alguns links aqui salvo, eu posso compartilhar essa tarefa aqui se você quiser também. E como a staff revisa meus artigos para me dar pontos de contribuição? Pronto, beleza, man. Boa pergunta. Se você vem aqui na Wiki, e aí daqui a pouco eu vou explicar as diferenças das duas Wikis que a gente vai estar trabalhando, que é a Wiki original, que é em inglês, e a Wiki brasileira, certo? Já já eu falo sobre isso. Mas se você vir aqui no meu perfil da Wiki, no caso do Brasil, que é onde eu faço as contribuições, você vai ver que... Deixa eu carregar. Você vai ver que à medida que eu vou traduzindo, fazendo algumas coisas, eu vou ganhando alguns pontos, que é esse ponto wiki aqui que eles se referem, tá vendo? Então, o mínimo que você precisa para solicitar o primeiro tier são 100 pontos wiki. Como é que você ganha esses pontos wiki? Depende. Aqui tem dizendo como é que você pode ganhar, né? Por exemplo, se eu contribuir por 60 dias seguidos, eu ganho essa medalha. Essa medalha aqui, ela me dá X pontos, enfim. Então, basicamente, essas medalhas aqui que você vai ganhando são indicadores de contribuição na própria wiki, sabe? Então isso é, digamos que a partir daqui que eles começam a ver o quanto você contribuiu com a wiki e em que posição você está. E claro, a dificuldade vai aumentando, como a gente vai ver aqui na frente, mediante seus níveis de contribuição, né? Então, basicamente isso. Responde sua pergunta aí, tranquilo? Pronto, beleza. Eu sei que é bastante coisa, mas aí se tiver alguma dúvida também, você vai perguntando aí que a gente vai conversando. Pode ficar tranquilo. Já que só tem a gente mesmo, não tem problema. Enfim, como é que a gente vai fazer, man? Recentemente eu estava traduzindo alguns artigos aqui na Wiki brasileira, no caso. Alguns artigos que. Como é que a gente percebe, na verdade, que os artigos precisam ser traduzidos ou algo do tipo? Pô, primeiro você pode explorar, chegar pesquisando temas que você quer saber se existe artigos, por exemplo, mascote ou qualquer coisa do tipo, até achar algum artigo que não esteja traduzido. Ou, no meu caso, eu estava traduzindo esse aqui, ó, recentemente. Mensagens privadas.
E a partir dele, vou poder te mostrar alguns artigos que ainda não estão traduzidos. Como é que você identifica algum artigo que não está traduzido ou inexistente, por exemplo? Enquanto está navegando, esses links que estão de vermelho, por exemplo, são páginas que não existem na nossa wiki, na wiki brasileira. Então, são potenciais páginas a serem traduzidas ou criadas, beleza? Então, vou pegar uma página aqui, mais cedo eu estive sondando, vou pegar uma página bem pequena, que inclusive aí eu vou deixar para você começar a partir dela. Acho que seria uma boa para você já se familiarizar. E aí a gente trabalha a partir dela. Eu não vou traduzir ela não, vou deixar essa aqui para vocês aí, para você que quiser ou outra pessoa. Sua pergunta, só um adendo. Conforme eu ganho os pontos wiki, eu preciso solicitar para a Steph o nível de contribuidor. Peraí, deixa eu ver se eu entendi minha pergunta. Eu preciso solicitar para a Steph o nível de contribuidor? Sim, claro, sim. Você precisa dizer, Steph, por exemplo, você juntou 500 pontos wiki, digamos assim. Aí você vai ter que dizer, estou solicitando o tier do 1 ao 2. Vai depender de quanto é que eles exigem para você solicitar. Por exemplo, aqui eles dizem que se você tiver 650 pontos wiki, você pode solicitar até o tier 3. Foi o que eu fiz. Não sei se tu tá vendo aí, mas aqui ó, no meu perfil eu lembro que eu contribuí pra caramba. Fiquei tipo uns 3 meses contribuindo, não lembro assim a quantidade exata de meses. E aí quando eu solicitei, lá em 2018, solicitei de uma vez só, do 1 ao 3. E um mês depois, porque às vezes demora um pouco, até porque quanto mais você vai aumentando o nível de contribuidor que você está solicitando, eles demoram um pouco para poder analisar as contribuições, esse tipo de coisa. Mas depois de um mês mais ou menos, eles me deram do 1 ao 3. Então a minha primeira contribuição que eu solicitei foram 3 níveis de vez. E como eu tinha contribuído o suficiente para que me dessem os 3 níveis, eles me deram os 3 níveis. Só que referente a um único título, que seria de escriba, né? Linguística escriba, no caso. Porque como eu falei, existem alguns títulos que também estão relacionados aos níveis de contribuidor que você ganha. Então, esses meus 3 primeiros níveis que eu ganhei foram referentes a traduções na Wiki, entendeu? Pronto, massa. Deixa essa mensagem aqui, massa. Tá, mais alguma dúvida em relação a isso? Pronto, tranquilo. Vou mostrar a página, no caso, como eu estava ali falando, nas páginas que a gente percebe que falta traduzir ou coisa do tipo. Existem duas wikis. Deixa eu voltar para a wiki brasileira. Na verdade, existem várias wikis, né? A original, que é em inglês, e a dos outros idiomas. Espanhol, português de Portugal, português do Brasil, francês, etc, etc, etc. O que a gente vai estar trabalhando só é com a inglês, claro que a gente precisa ver os artigos originais, e passando para português do Brasil. O que acontece? Como eu falei, esses links em vermelho são as páginas que precisam ser traduzidas, inexistentes na nossa wiki. E aí você vem no final aqui, no final do artigo traduzido, e vai ter um link que manda para a original. Porque a gente precisa indicar que é uma tradução de um artigo, tanto que esse template aqui diz isso, eu vou ensinar como é que coloca esse template também. E vai para o link original, beleza? A partir da original a gente vê de onde foi que o artigo saiu, se inclusive se está diferente. Você pode contribuir, a contribuição não é simplesmente o artigo não existe, mas se o artigo estiver desatualizado, você pode atualizar também. Isso também é uma contribuição. E aqui você vai ver que os links de traduções existentes sobre esse tópico, sobre esse artigo da original, também ficam listados aqui embaixo. No caso, o português do Brasil é o que a gente vai querer, não é isso? E lembra que o que a gente estava dizendo que lá eu mostrei um que não existia, foi um referente a diretrizes de comunidade, não é isso? No caso do inglês, Community Guidelines, certo? Veja que ele está aqui, vamos supor, nessa aba, deixa eu ver, bloqueando um usuário, certo? Ele está aqui assim, você vai ver que ele não existe lá na wiki brasileira, que eu já abri aqui em outra aba, que é bloqueando um usuário. Bloqueando um usuário, diretriz da comunidade está inexistente. O que é que a gente faz para poder criar essa página então? A gente vai no inglês que já existe e clica para a gente ver esse artigo original e vai editar, mas sem editar de fato. Na verdade, esse editar que a gente vai habilitar só é para a gente ver o código, digamos assim, fonte do artigo, beleza? E aí deixa um adendo importante.
Antes de você começar a contribuir com contribuições na Wiki, ficou bem redundante, mas tudo bem. Você precisa fazer uma conta, porque os seus registros de contribuição vai ser vinculado a essa sua conta. Isso aqui também parece um pouco com Git ou versões de versionamento de programas, por exemplo, para quem desenvolve, sabe bem do que eu estou falando. Que, no caso, registra, né, o que é que você fez, quando você fez o horário, e isso ajuda os moderadores, a staff, no caso, a equipe que supervisiona isso, a saber, a monitorar direito o que você fez. E também tem um controle, né? Supondo que você chega aqui, pô, já que isso aqui é aberto, você pode simplesmente apagar ou coisa do tipo. Então aí a pessoa consegue reverter para o antigo artigo ou coisa desse tipo. Então cria sua conta, que é lá que ele vai estar vinculado às suas contribuições. Deixa eu ver se você fez alguma pergunta nesse meio tempo. Certo. A edição do artigo original é só para a gente copiar o... Isso, muito bem. Isso. Isso, bem. Isso. Você é o cara, você pega muito rápido. Mas é exatamente, você vai pegar isso aqui, esse código fonte, e não vai alterar nada aqui de fato. O que você vai fazer no máximo no artigo em inglês é depois colocar o link para a versão PTBR, vamos supor, Community Guidelines. Mas isso aqui eu vou mostrar depois, vou mostrar por ordem de processo, é mais fácil. Certo? A única coisa que a gente vai alterar aqui na guilda original, no artigo original, aliás, é o link para a tradução que a gente fez, sem apagar as outras, beleza? Até então, copia. É isso aqui que vai ser o primeiro processo. Tô copiando aqui, certo? Vou no artigo original, que não existia ainda esse diretrizes da comunidade, certo? E vou clicar em cima dele. Desculpa. Por enquanto aqui a gente não muda nada. Inclusive deixa até o nome em inglês também, tudo, porque existe um processo de você conseguir renomear sem problema nenhum depois. O que é que você vai fazer? Página em branco. Próximo. Aí ele vai criar essa página, né, com o mesmo nome da original e tudo mais. E o que você vai fazer aqui é colar o código da inglês do artigo original e trabalhar em cima dele. É ele que você vai começar a traduzir. E quando você coloca aqui para visualizar, por exemplo, você vai ver que agora existe um artigo, certo? Que precisa ser traduzido. Eu só vou criar ele aqui e dizer assim, criando página para tradução. Eu vou deixar esse para você traduzir. Pronto, basicamente você vai fazer isso. Porque eu quero mostrar uma coisinha básica aqui. Duas coisas básicas, na verdade. Pronto, vou botar para publicar aqui só mesmo para criar essa página. Para vocês notarem a diferença do que eu estou falando quando a página não existe, aquele link vermelho lá, e quando ela acaba existindo. Vou voltar para mensagens privadas, que foi o artigo que eu tinha traduzido, e notei que Community Guidelines não existia. Veja aqui, ó. Se eu vim aqui bloqueando o usuário, agora está azul. Sinal de que eu criei uma página que referencia um a outro artigo. Deu para entender? Pronto, massa. Se eu tiver também indo muito rápido, coisa do tipo, aí você pode falar que eu dou uma desacelerada. E a gente vai conversando. E sabe o que foi que eu notei? Que eu estava gravando a outra tela. Não estava gravando a tela explicando o processo, mas tudo bem. Basicamente, repetindo mais uma vez, basicamente você vai pegar, copiar o artigo do original, e no artigo onde você não encontrou, aqui estava vermelho antes, se eu fizer isso aqui em moderadores, praticamente vai acontecer a mesma coisa. Vem aqui, vai criar a página, essa página como já está criada, eu não vou precisar modificar, e edita. Cola o código do original e pronto, beleza? Basicamente isso aí. Só que quando você ainda está traduzindo esse artigo, é interessante que você diga que ele é uma tradução e que ele está ainda sob construção enquanto você não tiver terminado de traduzir. Para isso, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui dois templates que sinalizam isso. Não precisa gravar, até porque você consegue achar facilmente em outros artigos, se já traduzidos ou não, aqui na Wiki brasileira mesmo. Mas basicamente você vai colocar duas chaves, acho que é chaves isso aqui, né? E colocar under construction, desculpa meu inglês, mas enfim, que quer dizer sob construção, só para poder sinalizar que esse artigo está sendo traduzido, tá vendo?
só para poder sinalizar que ele ainda não é um artigo completo, então provavelmente algumas partes não vão estar em inglês ou coisa do tipo. E colocar no final do artigo um que diga translation, sinalizando que é uma tradução de um artigo e não é um artigo criado. Veja que ele já diz que é uma tradução, etc, etc. Outro passo importante é você referenciar o artigo original. Aqui na Wiki a gente vai falar já desses marcadores aqui, que basicamente quem já mexe um pouco com Markdown lá no Trello, no GitHub, vai entender um pouco mais fácil isso aqui. Basicamente esse link aqui você vai botar o link para a página original, que no nosso caso é a página em inglês, né? Então a gente vai ter que botar EN, dizendo que é do idioma inglês, sabe? 2 pontos e o título original da página, que no caso é Community Guidelines, e coloca aqui. Veja agora que quando eu colocar, opa, foi mal, não é o, só quero botar o título, Community Guidelines, pronto. Veja quando eu boto aqui para visualizar, por exemplo, o que acontece, ele já referencia para o artigo original, beleza? Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que fazer. Não importa a ordem, antes de começar o artigo, depois que você já traduz tudo, para você não se perder nos processos, enfim. Eu quando começo particularmente, eu sempre coloco, under construction, para dizer, estou traduzindo ainda. A não ser que eu fale, não, esse artigo aqui é pequenininho, não vou colocar isso aqui não, porque a próxima vez que eu der o publicar aqui, eu já vou ter traduzido tudo. Mas se for um artigo grande e eu vou traduzir aos poucos, ao longo dos dias, é legal colocar under construction, porque aí alguém já pode ver, não, alguém já está traduzindo, ou até falar, pô, vou terminar logo de traduzir para poder ajudar esse artigo a ficar logo pronto, enfim. Translation, para sinalizar aqui uma tradução. Isso para muitas coisas, né? Para você não, em questão de autoria, nem diria tanto isso, mas para você sinalizar que trata-se de fato de uma tradução e que pode ter coisas que se a pessoa que estiver lendo quiser ler do original para ver se entende melhor, para ver se ficou confuso a sua tradução ou coisa do tipo, ela já entende que existe um artigo original. Basicamente isso. Deixa eu ver se você perguntou mais alguma coisa. Pronto. Ossos do ofício, relaxa. Tô me acostumando ainda com OBS e tudo mais, mas enfim, bora ver como é que vai ficar esse vídeo. Quem sabe ao longo do tempo eu vou postar uns vídeos mais, talvez menos amadores, digamos assim, né? Enfim, deu pra entender até aqui, né? Pronto, beleza. Então é isso. Você vai fazer isso, traduzir e etc. Eu não vou traduzir esse artigo, mais uma vez falando isso. Esses links aqui, com um colchete só e um link, por exemplo, e depois uma sentença, uma frase, uma palavra, isso quer dizer que esse link é um link externo, sabe? Ou seja, ele não pertence de fato a essa wiki, tanto que você vai ver aqui que não pertence ao Rabitica mesmo, e não da wiki. E quando você coloca 2 colchetes e alguma palavra dentro, significa que é um link interno, um intralink, né? Ou seja, esse guilds, por exemplo, vai levar um artigo chamado guilds dentro da própria wiki. Pode ser que a gente já tenha um artigo chamado guildas na nossa wiki, ou pode ser que não, vai depender. Deixa eu ver se existe, como é que a gente percebe. Cadê? Guilds, já existe, tá vendo? Aqui embaixo vai direcionar para o artigo chamado guilds. Por isso que é interessante quando a gente bota lá para copiar e tal, manter o nome em inglês no início. Porque depois que a gente mover a página para um nome em português, tanto se a pessoa digitar o link aqui no navegador em inglês, desde que tenha claro, né, sinalizando que é na WikiPTBR, e digitar tanto em inglês quanto em português, ele vai achar o mesmo artigo. Por isso que é interessante manter o título no início igual do original, beleza? Então o que acontece? Tu vai traduzir aqui, então os que são com 2 colchetes é intralinks, vai referenciar outros artigos dentro da própria wiki, mas claro que no nosso caso guilds não se fala guilds, né? Para poder a gente traduzir isso, a gente não precisa colocar assim, o guildas aqui, não. É interessante que você não quebre esse link, mantenha guilds e coloque um pipe, shift, pelo menos no meu teclado aqui é shift perto da barra lateral esquerda, e aí ele insere esse traço para cima, né, chamado pipe. Então o que acontece? Você bota agora guildas
guildas. Pronto. Isso aqui está dizendo o quê? O que quer dizer esse pipe, o que quer dizer esse código, digamos assim. Isso aqui é o link para onde vai. Isso aqui é a tradução do título. Veja que agora quando eu botar para visualizar, por exemplo, ó, tá vendo? Não tá mais guilds, mas referencia aqui embaixo. Notem aqui embaixo o endereço que vai aparecer. Referencia ao mesmo endereço, digamos assim. Ou seja, não alterei o endereço, mas apenas a etiqueta daquele endereço, que de guilds passou a ser guildas. Deu para entender? E as palavras precisam ser do artigo original em inglês, certo? Sim, é o ideal que seja, porque pode ser que às vezes eu traduza essas palavras e não exista algum link direto, pode ser que eu quebre o link nesse sentido. Então o legal é primeiro que você mantenha o original em inglês, bota o pipe e traduza, porque aí acontece que o título, a label, né, a etiqueta daquele endereço vai estar traduzida, mas o link não vai estar quebrado. Mais ou menos isso, não sei se eu expliquei bem, mas é mais ou menos assim que acontece. O pipe traduz o título do link, mas leva o artigo original em inglês ou traduzido se houver. Isso, exatamente. Na verdade, ele só vai levar para o português. Se não houver um em português, o que acontece? Ele vai fazer aquilo que eu mostrei no início. Eu vou perguntar se você quer criar uma página, por exemplo. Mas, como é que você poderia fazer caso não exista esse artigo brasileiro e você quer que leve para o original? Você pode fazer da seguinte forma. A gente pode fazer o seguinte. Pegar o título, o endereço, na verdade, do inglês. Digamos que esse aqui seja o endereço. Vamos supor, certo? Eu poderia colocar o seguinte. Em vez de dois colchetes, um colchete, separo e digo que o nome daquele link vai ser guildas. Aí quando eu botar para visualizar, o que vai acontecer aqui, ó? Tá traduzido, tá me direcionando, anote aqui o endereço. Vai estar aparecendo lá, vamos supor que seja o endereço do artigo mesmo. Mas veja aí também que tem esse símbolo aqui que está dizendo, ó, é um link externo. Ou seja, é um link que não pertence a essa guild, essa wiki. Pode ser um link que pertence ao wiki em inglês, pode ser, como é o caso aqui do exemplo, que eu coloquei um link da plataforma do Rabitica, etc. Então ele sempre vai fazer isso. Mas por que é interessante você manter os dois colchetes e o nome original, etc. Porque a maioria das vezes esses títulos já existem. Alguém já traduziu alguma coisa sobre guildas. E como eu falei no início, é interessante você manter o nome em inglês, etc. Porque isso vai acabar criando referenciais, né, pontos de referência dentro da própria wiki, o que facilita bastante. Então, e manter esses tipos de padrões também é interessante para quem traduz, né? Porque vamos supor que esse conteúdo aqui atualize depois. Outra pessoa modificou algo do tipo e o artigo foi lá e foi atualizado. Quem vai pegar para traduzir depois sabe interpretar legal, enfim, isso digamos que seria boas práticas, né? Para poder a pessoa que for traduzir, ou que já traduziu, ou que vai atualizar, saber muito bem o que ela está mexendo. E também isso aqui ajuda em termos de contexto em alguns casos. Não sei se deu para entender aí. Conseguiu entender? Pronto. Certo, mas isso somente se eu quiser que ela vá para o artigo original. Isso. Nesse caso, vamos supor que não exista o artigo dentro da PTBR, da WikiBR, e aí você quer mandar forçadamente, digamos assim, para a externa, para a Wiki em inglês, e aí tu faz isso. Mas eu não acho interessante. Eu acho interessante você manter assim, porque mesmo que não exista dentro da WikiBR esse artigo traduzido, vai ser bom. Por quê? Ele vai estar sinalizado de vermelho para que você ou outra pessoa venha e comece a traduzir também. Como é o caso aqui, por exemplo, do Trello. Ele está referenciando dentro, jogando para algum link dentro dessa guild, dessa própria wiki. E aí ele nota que dentro dessa wiki não existe nenhum artigo chamado Feature Tracker, relacionado à questão do Trello aqui, etc. Então é legal, porque aí você vai lá e fala assim, poxa, eu poderia traduzir isso aqui também. Tu já começa daí. E já pode clicar e criar a página e dar original, enfim, todo o processo que eu mostrei no início. Isso já facilita até para você ou para quem for pegar depois. Entende? Deixa eu ver se você perguntou mais alguma coisa.
Pronto, conseguiu entender, não foi? Pronto, beleza. Muita informação, né? Eu imagino. E também espero que tenha conseguido, esteja conseguindo explicar bem, né? Então, vou continuar, beleza? Certo. O que acontece? Uma vez que você tenha traduzido isso, beleza? Aí você vai lá e remove o under construction para poder dizer, né, que o artigo não está mais sobre construção, etc. Semelhante ao Git, você aí que trabalha com Git, provavelmente, você diz o que é que você fez. Vamos supor que seja um artigo cheio de tópicos. Você diz a tradução do tópico, sei lá, do tópico A, do tópico B, enfim. Se for uma edição bem pouquinha, por exemplo, você só tirou essa etiqueta aqui, você coloca com a edição menor. Isso também claro que vai dar menos pontos às vezes e tudo mais, mas também sinaliza que não foi uma modificação muito grande, só foi uma correção ou coisa do tipo. Existem algumas outras coisas que pode fazer ao longo da wiki, sabe? Tipo, isso aqui é uma imagem e vamos supor que ela seja uma imagem em inglês, como acontece algumas vezes, e tem alguns screenshots em inglês. Você pode querer refazer os screenshots em português mesmo, você tira seus screenshots, vem aqui, upa a foto, etc. E você muda também, porque se você acha que é interessante manter tudo é, traduzido, inclusive as capturas de tela, você pode fazer isso. E quando você adiciona uma imagem, basicamente ele já vai criar esse próprio endereço sozinho, com algumas informações extras. Tipo, desculpe, qualquer coisa que vem depois do pipe, do primeiro pipe, nesse caso aqui está sinalizando o posicionamento da imagem, que é na direita. Se eu botar outro pipe e alguma outra coisa, ele vai me dar uma legenda. Deixa eu ver aqui. Nem foi dessa vez, mas enfim, ele vai dar uma legenda. Acho que é porque eu não sinalizei que isso aqui é uma thumb. Enfim, existem algumas coisas aqui, mas que por enquanto você pode abstrair. Você pode, inclusive, manter as imagens originais mesmo. Ah lá, tá vendo? Pega uma legenda. Eu transformei uma miniatura e boto uma legenda. Enfim, isso aqui são coisas que você vai ver ao longo de traduções e vai aprendendo. Mas você pode usar as originais também, não tem problema. E quem quiser depois upar e modificar as capturas de tela, tranquilo. Mas imagens também são coisas que dá ponto, digamos assim, para você que queira contribuir, né? Tipo, o que eu estou dizendo é que existe forma de contribuir dentro da Wiki. Seja a tradução, seja modificando as imagens, que é outra forma, categorizando os artigos, porque se você adiciona a categoria, enfim, uma série de coisas dentro da própria Wiki. Eu não vou salvar as mudanças daqui não, vou deixar do zero aí pra você, inclusive para você colocar o under construction, tudo isso aqui, não vou salvar. E é isso. Minha dica é, pegue 3 artigos, de um modo geral, 3 artigos e traduza. Não todos que sejam tão pequenininhos assim, porque eles não vão te dar tanto pontos wiki. Embora, eu digo assim, o pontos wiki não quer dizer tudo, certo? Tipo, nem sempre quantidade quer dizer qualidade. É legal que você contribua por qualidade também. Não questão só de vou fazer vários pontos e fazer qualquer tradução, pegar no Google Tradutor, copiar e colar, que não é bem assim. Que às vezes existe algumas coisas aqui sobre contexto que eu tava falando. Por exemplo, é legal que você mantenha Lentópolis, que é o nome da cidade de Rabitica, uma das cidades, como Lentópolis em todas as vezes que aparece isso, entendeu? Ou que você mantenha mascote como mascote e não como bicho de estimação, porque isso às vezes é questão de contexto e pode ser que isso modifique o entendimento ou então o sentido original da palavra. Isso é bem difícil nas partes de traduções, eu acho que é a parte mais difícil, tanto na Wiki quanto nas traduções dos aplicativos, porque você tem que tentar deixar o contexto, traduzir sem mudar o sentido da frase, né? Contextualizar ela, acho que é a parte é, mais crucial, digamos assim. É a questão da qualidade, é o que mantém a qualidade do artigo, da tradução de modo geral. E poderia usar pet em vez de mascote. Então, o ideal é que você use mascote, porque pet é uma palavra em inglês, entende? Então, se você está traduzindo, a ideia é traduzir porque o Rabitica pode ser usado por pessoas que sabem o que é pet. Hoje em dia, até criança sabe o que é pet. Mas vai ter gente que não sabe. Vamos supor que existe pessoas que usam Rabitica de 13 anos, mas existe pessoas que usam Rabitica com 60 anos, talvez,
e não sabe bem o que é um pet. Então é legal que você coloque mascote, enfim, e traduza dentro do contexto do próprio Rabitica. Às vezes vai ter coisas que você não sabe bem o que quer dizer, e aí você pode usar lá as guildas de tradução na própria Rabitica, né? Que seria, no caso, a guilda de... Cadê? Seria... Deixa eu mostrar aqui rapidinho as guildas, qual que seria. Caso você tenha alguma dúvida de contexto ou coisa do tipo, existe essa aqui, I18N, para traduções de um modo geral. O ruim é que nem sempre a galera vai poder saber te ajudar dentro de um contexto, porque a maioria são pessoas que não é, no nosso caso, não é do Brasil, então fica um pouco complicado. Existe essas aqui para discussões da Wiki. Cadê? Ixi, não tô achando agora. Mas enfim, eu vou te mandar, qualquer coisa eu mando o link depois. Mas é alguma coisa sobre o Wiki. Magic Wiki, algo do tipo. Wizards, é Wizards. Deixa eu ver se eu acho. Wizards of the Week. Aqui, enfim, existem essas guildas que você pode estar tirando algumas dúvidas, mas que de um modo geral, se precisar em algum contexto de Brasil mesmo e tal, pode mandar mensagem para mim que eu tento ajudar como puder. Porque, enfim, o contexto vai divergir muito, né, de país para o outro. Até aqui tudo bem? Ah, eu tô de novo filmando a tela errada. Aqui as guildas que eu tava mostrando é essa aqui, ó. Wizards of the Week e 18N. Tenho que me acostumar ainda com esse programinha aí de stream. Essa vida de youtuber. Aqui, essa aqui. Então, como eu falei, como depende muito de contexto e tudo mais, qualquer dúvida só é falar que eu mando. Que a gente vai conversando, etc. Tô vendo a tela certa, pelo menos. É isso, mas tô vendo a tela certa, mas aqui no OBS eu tô mudando, né? E tipo, aí ele foca só na tela que eu quero. E aí, como eu tô usando ele a primeira vez mesmo pra esse tipo de coisa, acaba que eu esqueço disso. Mas enfim, é o primeiro vídeo, é bom que fica registrado. A gente vai melhorando, vai mostrando as evoluções, né? É isso, vamos acostumando com o tempo mesmo. E bora ver, né, se a gente toca aquela ideia mesmo aí, de fazer alguns conteúdos, ou alguns habit talk, aí pra frente. Eu acho interessante, inclusive outras vezes eu posso não estar falando, né, posso estar ouvindo alguém que tem uma ideia legal, eu acho que isso é bastante interessante. E agora, posso continuar? Alguma dúvida ainda? Pode perguntar aí, fique tranquilo. Então, beleza. Pronto, então vamos supor que você terminou de contribuir. Aí, como eu estava falando, minha dica, né? Você terminou de contribuir. Minha dica é que você pegue uns 3 artigos ou mais, a depender do tamanho, né? Dos artigos, para que você junte bastante pontos, né? Dentro do. Como é que se diz? Dentro da wiki. Pontos wiki seria o caso. Tá, mas você contribuiu ou traduziu aqui. Aí tem mais 2 processos antes da gente começar a solicitar os tiers, o nível de contribuidor, etc, etc. Pronto, você terminou de contribuir, mas Community Guidelines não é uma tradução do que isso aqui quer dizer, né? A gente vai pegar aqui e mover. A gente lembra que eu falei do histórico, porque é importante deixar associar a sua conta, uma série de coisas, porque isso aqui registra tudo que foi modificado, quem modificou, a hora de quem modificou, tudo, enfim. Só que depois de traduzir, você tem que precisar mover essa página. Mover basicamente entenda como renomear. E aí eu colocaria diretrizes de comunidade, da comunidade, não é isso? Community Guidelines. Você traduz ela aqui e coloca o motivo de por que você está renomeando ela. Pode ser, sei lá, tradução de página, algo do tipo. Só para registrar também o que você fez nela. Feito isso, você move a página. É basicamente você dizendo, ó, eu traduzi. Essa parte aqui eu vou fazer só para poder você entender o que eu estou falando, mas a parte de tradução lá eu vou deixar mesmo com você, certo? Vou botar aqui diretrizes de comunidade.
Esse vigiar a página aqui você pode marcar ou não, caso você marque quando alguém fizer alguma modificação nela, tipo alterou algum conteúdo, adicionou alguma coisa nova ou removeu alguma coisa, você vai ser notificado via e-mail. Ó, fulano acrescentou tal coisa. Porque isso pode ser interessante. Vamos supor que você está traduzindo um artigo que passa por várias mudanças várias vezes. Que tipo de artigos são esses, Matheus? Existe, sei lá, os artigos de pet, de mascotes, né? Eles são modificados com bastante frequência, então você precisa estar sempre revisando, porque pode ser que existe mascotes novos, como aconteceu no caso aí depois do último Kickstarter, né? Que entrou mascote novo na Wiki, aí você tem que atualizar o conteúdo. Então é interessante que esse tipo de página você vigie, porque quando tiver alguma modificação e você quiser atualizar ela, você vai ser sinalizado. Basicamente isso. Eu vou colocar vigiar aqui para quando você começar a traduzir, eu vou ser sinalizado também por e-mail. Pronto, basicamente isso. Modifiquei o nome diretrizes da comunidade. Eu pego esse nome aqui, diretrizes da comunidade, copio e vou para onde? Para a página original em inglês. Beleza? E vou colocar dois colchetes, né? Entre dois colchetes, pt barra não, traço br e o título do artigo igual ao título traduzido. No caso do francês, vai estar aqui o título como é escrito em francês. Eu não vou me arriscar a pronunciar isso. Isso aqui não faço nem ideia de como é que se pronuncia, mas enfim, é como está escrito na página deles. Então a mesma coisa a gente vai botar aqui, diretrizes da comunidade. Veja quando eu coloco aqui para visualizar, e é ideal que você sempre visualize antes de publicar. Veja que quando chega aqui no final, ele tem todos os idiomas linkados, né? No meu caso apareceu só esse aqui porque é o que eu modifiquei. Português do Brasil. E o link que direciona, vai aparecer aqui embaixo, foi o que a gente traduziu em português. Diretrizes da comunidade. Pronto, tá ok, tá. Edição menor e vou botar aqui add pt link br, alguma coisa do tipo, só para dizer que eu adicionei o link que refere ao artigo traduzido em ptbr. Publiquei. Porque quem estiver lendo, vamos supor que alguém do Brasil está lendo, não sabia que esse artigo estava traduzido, algo do tipo, para o brasileiro, para o português do Brasil, e aí veio e começou a ler em inglês, aí, poxa, não estou entendendo, quando chega aqui no final, já traduziram esse artigo. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai para o artigo traduzido, certo? E veja que aqui, ó, lembra que eu falei se você modificar o link tanto para o inglês quanto para o português, vai para o mesmo artigo, quer ver? Diretrizes da comunidade, tá traduzido. Mas se eu chegar aqui e pegar esse subtítulo e colocar aqui sem tirar a informação de que é da Wiki brasileira, o que acontece? Exatamente, não acontece nada, vem para esse mesmo artigo. Por isso que é interessante manter o título primeiro original em inglês, depois renomear, porque a pessoa, caso alguém digite aqui só o título, o subtítulo aqui, né, essa parte do endereço em inglês ou em português, vai para o mesmo artigo que é o traduzido. Por isso que é interessante. Deu para entender? Isso. Por causa do mover, que basicamente, não sei por que se chama mover, eu entendo mais como renomear, mas enfim, que encontra tanto o inglês, tanto se você digitar em inglês, quanto o nome mesmo que foi traduzido no português do Brasil. Agora, claro que a diferença entre os endereços da Wiki em inglês para o português é uma coisinha só. Tá vendo que aqui é .com/wiki, aqui vem .com/ptbr/wiki. Então, se a pessoa digitar aqui, depois desse /wiki, o título em inglês ou em português, vai achar o nosso artigo traduzido. Por isso que é importante, certo? E mais uma vez eu esqueci de mudar a página, mas enfim. Deu para entender? Tô aguardando você dizer para poder continuar.
Ó, eu vou continuar, viu? Vou digitar pra você aqui, pra você que não tá me ouvindo. Ah, pronto, beleza. Continuando, aí o que acontece, né? Vai na wiki em inglês, coloca o breguecinho aqui, o link de referência para o traduzido e tal. Pronto, basicamente é isso que você vai fazer durante os seus artigos que tu estiver traduzindo, atualizado, etc, etc. Depois que você juntar um ponto legal na wiki, e aí no caso você pode só observar sua wiki brasileira, porque se você for olhar meus pontos na wiki em inglês para meus pontos na wiki em português, você vai ver que a diferença é grande, porque eu não traduzo e nem escrevo na wiki em inglês. Na verdade, só escrevi um artigo na wiki em inglês. Então, ó, 250. E aqui na wiki brasileira, você vai ver que eu tenho muito mais pontos. Então, o que eles vão analisar é a wiki da tua língua, né? Vamos supor que tu seja espanhol aí, eles vão, enfim, o teu perfil do que você traduz. É basicamente isso. Então, depois eu vou botar também esse link aqui em algum lugar mais fácil, de fácil acesso. E vou até compartilhar aquela tarefazinha minha com os links que eu mais uso, assim, do Rabitica para traduzir tudo mais. Que é basicamente onde você faz a solicitação de TIA, né? Enfim, ele explica aqui basicamente como é que como pode ajudar, o que fazer, o tipo de título, isso. Ele explica tudo, eles explicam tudo aqui, basicamente. E a gente também não pode não pode modificar o do tipo, né? Isso aqui já é uma coisa mais restrita para os moderadores e coisas desse tipo, então não vou entrar em detalhes. Mas o que a gente vai se atentar isso aqui é basicamente o placazinho que eles falam, né? Que antes de você solicitar, o que é que você deve fazer, mas que a gente não vai também se atentar muito a ele. Ó, processo de solicitação de título e de níveis de contribuidor demora um pouco. Para você solicitar é fácil, mas para você receber a recompensa, digamos assim, demora cerca de um mês ou mais, assim, vai depender da demanda da equipe, né? Pode ser que eles estejam, sei lá, desenvolvendo um chefão global ou desenvolvendo uma nova feature ou coisa do tipo, que isso não vai ser uma prioridade, digamos assim, mas à medida do possível estão sempre é, tentando acompanhar as contribuições. Tanto também que, deixa eu vir aqui no Salão dos Heróis para mostrar isso. A internet não tá tão boa, mas espera aí, rapidinho. Paciência. Ah, tudo bem, né? O que acontece? Vou esperar. Sou pacífico. Tá, daqui a pouco eu venho aqui e mostro o que eu tô querendo dizer. Mas você pode vir aqui, e aqui embaixo, e você vai ver algumas petições, digamos assim. Onde ele diz o título da página, né, o título tópico, a última edição e quem foi o último autor. Então, para você solicitar esse nível de contribuidor, você coloca o quê? Seu nome de usuário e o tier que você está solicitando. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o tier que eu vou solicitar, Matheus? Poxa, dá uma olhadinha aqui e tenta, por exemplo, se você tem 300, é óbvio que você vai poder solicitar o tier 1. E você quer garantir de que, poxa, eu vou pelo menos ganhar o nível 1 de contribuidor.
Mesmo eu tendo 300, eu não quero solicitar o 2 porque pode ser que foram artigos tão pequenos que talvez eles não considerem. Você solicita um e é isso, para ver se acontece, né? Geralmente nos primeiros níveis eles são bem mais tranquilos, no sentido de não tão exigentes, digamos assim. E aí você vai vendo, né, muita gente solicitando, ainda não foi recompensada, digamos assim. Mas aí à medida que eles vão dando as recompensas dos referidos níveis e tudo mais, eles sinalizam que já foi recompensado, quem foi o administrador que recompensou, enfim. O que eu estou dizendo aqui que no Salão dos Heróis você consegue ver alguns detalhes. Por exemplo, eu vou pesquisar meu nome aqui. Pronto. Aqui está todas as minhas contribuições, que fica registrado o que foi que eu fiz, com o que eu solicitei, o que, enfim, de que forma eu contribuí. E aí ele diz, ó, que os meus primeiros tiers eu juntei 110 pontos na wiki inglês, 670 na wiki brasileira em 2018. Quem me deu o prêmio foi Alice. O tier 4 porque eu estava respondendo as perguntas, continuei útil na taverna, continuei traduzindo, e aqui está em progresso, que eles já sinalizaram isso, eu vi ontem isso, que eles estão já analisando minha aplicação da wiki. Então, enquanto isso, eu posso estar traduzindo mais coisas para garantir de que o meu tier 7 seja de fato dado a mim, né, digamos assim. Mas que eles já estão analisando, isso é um bom sinal. Que a qualquer momento eu posso receber o último tier. Tier 7, parabéns. Bora ver se sai. Então, e qual a pontuação das contribuições feitas? Como assim? Eu não entendi, man. Pode dar exemplo? Tá, quantos pontos vale cada artigo? Pô, é como eu falei, depende. Se seu artigo tem muitas imagens, acaba que às vezes imagens também conta como pontos. Se você está contribuindo assiduamente, tipo todo dia fazendo alguma contribuição, isso também dá outras medalhas. Porque na verdade os pontos da Wiki são baseados nessas medalhazinhas aqui, ó. Então você pode ver quanto de pontos você vai ganhar de acordo com essa medalha. Por exemplo, decorador, premiado por acrescentar 100 imagens. Essa medalha foi recebida por 100 editores. Aí você vê o quanto equivale cada medalha. Em algum lugar aqui, eu não lembro onde, tem dizendo os pontos que cada medalha dão. Deixa eu ver se eu consigo lembrar onde é, mas em algum lugar tem dizendo isso. Mas basicamente são essas conquistas aqui que você vai ter que tentar conseguir. À medida que você vai conseguindo elas, você vai ganhando essas, essas pontuações. Então vai depender muito. Se eu não me engano, as bordas da medalha que diz alguma coisa. Tipo, as douradas são as que valem mais pontos e, claro, também as mais difíceis de conseguir. Adiciona 500 imagens, enfim. Essas imagens, quando você copia do artigo em inglês para o português, basicamente você também já ganha alguns pontos por imagem. Então depende muito do tamanho do artigo, de quantas imagens esse artigo tem, enfim, depende muito. Então não sei dizer com exatidão assim quantos pontos vale cada tradução. Por isso que eu digo, se tu traduzir 3 ou 4 artigos bons, né, tipo, relativamente, não digo grandes nem pequenos, médios, 3 ou 4 você já consegue no mínimo solicitar 2 tiers, porque eu acho que ele vai ter ponto suficiente para que você faça isso, entendeu? Isso, essa pontuação é contabilizada pela Fandom. A staff do Rabbit ela só se baseia nessas pontuações. E como eu falei, nem sempre pontuação quer dizer muita coisa. Às vezes vai depender do seu nível de contribuidor. Eu que estou no nível 7, indo para o nível 7, preciso fazer muito mais contribuições para realmente conseguir. Existe a questão da qualidade das traduções, ou então os tamanhos dos artigos, uma série de outras coisas que eles tentam analisar também. Claro que eles não vão analisar isso tão a fundo, porque é muita gente que contribui, etc. São vários idiomas, ele não tem como ver se realmente se sua tradução está feita da melhor maneira, até porque pode ser que eles não sejam fluentes na língua, enfim. Mas eles tentam manter um bom padrão, digamos assim, né? Tentam manter uma qualidade legal nas traduções, certo? Certo, então o que conta são os títulos que ganham pelas contribuições ou pela pontuação ganha na tradução dos artigos. Eu diria que os dois, porque as pontuações que você ganha nos artigos são esses títulos que você acaba ganhando, é uma coisa mútua. Não se prenda muito a essas medalhas, porque à medida que tu for traduzindo, tu já vai ganhando algumas sem nem ter visto.
Eu, por exemplo, nem sabia que eu estava na posição 3 da Wiki. Vi isso aqui esses dias. Então, então é isso, vai traduzindo e acho que algumas coisas vai acontecendo por acaso, sabe? Essa aqui mesmo de traduzir durante 60 dias é uma que vai me dar um baita ponto. Eu tô quase ficando traduzindo 60 dias porque eu sei que se eu traduzir ela, ela só foi não foi recebida por nenhum contribuidor aqui no caso. Eu posso ir para, sei lá, segundo na Wiki ou primeiro talvez, mas não quer dizer tudo, é isso que eu tô lhe dizendo. Isso nem sempre quer dizer muita coisa. Nem sempre quer dizer que eu estando em terceira na Wiki eles vão me dar o título ou coisa do tipo, sabe? Isso depende muito. Eu só tô dizendo que à medida que tu for contribuindo, sem se prender muito a essas medalhas, você já vai ganhando algumas delas automaticamente, entende? Por exemplo, essas aqui de imagem mesmo, eu não fico catando 500 imagens, mas os artigos que eu contribuo e que tem imagens, acaba me dando indiretamente essas conquistas, digamos assim, entende? A meta é chegar perto de você, porque passar vai ser difícil. Oh meu Deus, não, me relaxe. Não é bem complicado assim não. Até porque eu não estou me debruçando tanto na Wiki não. Eu estou mais traduzindo mesmo as strings dos aplicativos que, poxa, estou tentando manter uma qualidade nas traduções porque tinha muita coisa solta, aquela parada de esqueci como é que eles chamam de das letras começarem todas com iniciarem sempre com maiúscula que a gente não usa aqui no nosso idioma e os ingleses usam. Enfim, traduzir as strings eu posso lhe falar também como é que é, te mostrar rapidinho. Mas o que eu tava lhe dizendo naquele dia que você perguntou como é que faz traduções, eu tava lhe sugerindo que você começasse pela Wiki, porque a Wiki, quando eu comecei a traduzir, eu sinceramente entendi várias coisas do Rabitica, por exemplo, eu entendi que Lentópolis é uma cidade, coisa desse tipo, que era besteira, mas é legal porque ajuda na imersão, também porque algumas palavras das traduções das strings para aplicativo você aprende na Wiki e já ajuda a contextualizar também. Outra coisa que existe bem menos strings para você traduzir lá, no sentido de que a maioria já foram traduzidas. Isso não quer dizer que seja a melhor tradução ou coisa do tipo, mas o que eu estou dizendo é que para você conseguir os pontos, para poder solicitar um nível de contribuidor, acaba se dificultando um pouco mais. Embora eu prezo muito que alguém um dia volte a contribuir com traduções, porque até então parece que só tem eu, não sei, não tenho certeza. E aí acaba sendo muita coisa para traduzir, querendo ou não. Mas o que eu tô dizendo é, a Wiki tem mais strings para você traduzir e mais fácil para você se familiarizar, conseguir seu primeiro tier, se animar e tudo mais. Sim, o Rabitica tem uma lore, e aí foi que eu nunca parei para ficar lendo todas, mas as que eu li foi quando eu tava traduzindo, basicamente. Descobri, por exemplo, como foi que surgiu o primeiro chefão global, enfim, essas coisinhas assim, você pode aprender na Wiki. Então achei divertido, né? Quando eu contribuía, eu, eu contribuí mais nesse sentido, de tentar entender mais um pouco. Então tem uma lore sim. Os nomes das cidades também são bem interessantes, porque, por exemplo, Lentópolis. Mas quando você vai ver, não existe essa tradução do inglês e tudo mais. É aí que eu falo da contextualização, etc. Beleza. Como funciona a atualização barra correção de conteúdo? Então, bem, é como eu falei, vamos supor que você traduziu a wiki, o artigo na wiki chamado mascotes, como aconteceu recentemente comigo. E eu fui olhar de novo, poxa, recebi um e-mail que mascote tinha sido modificado na versão em inglês. Aí eu fui lá ver e foi o que acrescentou nesse artigo. Acrescentar os mascotes que foram adicionados depois do Kickstarter. Aí eu falei, então interessante. Deixa eu ver se eu consigo lhe mostrar. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que minha garganta tá meio seca, pera aí. Então o que acontece? Tá vendo minha tela, né? Aí eu vi lá que o mascote tinha sido alterado na versão em inglês. Vi na versão português, basicamente. Ele estava em tese toda traduzida. Não passei para verificar a fundo mesmo. Mas eu vi que estava faltando. Deixa eu ver. Esses mascotes veteranos, eu que adicionei. E esse bichinho aqui.
Como é que você faz? A mesma coisa, vai no original em inglês, copia o código fonte lá e volta para editar. Mas se você quer editar os pontos específicos, o legal de artigos maiores é que eles acabam meio que subdividindo em tópicos, né? Aí você vem só num tópico que você quer editar ou coisa desse tipo. E basicamente isso aqui eu copiei do inglês, não criei essa tabela. Embora dê para criar, digamos assim, se eu quisesse escrever um artigo mesmo do zero, etc., dá para criar. Afinal de contas, alguém criou isso aqui. Mas o que eu estou dizendo é que eu peguei do inglês e traduzi o que tinha que traduzir. Ou seja, isso aqui foi o que eu adicionei, porque se refere a um dos pets que foram adicionados. Basicamente isso. Copiei do inglês, colei aqui, a imagem eu mantive a mesma, traduzi o nome do mascote, dei a descrição dele e pronto, basicamente isso. Entendeu? Então quando você atualiza é a mesma coisa. Você vai lá e diz o que você fez, publica, e isso vai ficar registrado nas suas contribuições também. Entendeu? Entendi, certinho. Só que para você não se perder, o que acontece? Essas partes de edições e tudo mais, qualquer coisa que você fizer, é interessante que você pegue o link do que você fez e mantenha ele guardado em algum lugar, primeiro em um bloco de notas ou algo do tipo. Porque quando a gente precisar solicitar nosso título e tudo mais, vai botar aqui, por exemplo, Emayax Tier 1. Eu não vou criar, certo? Essa página, porque se eu criar aqui, já vai ter criado. Você vai criar o nome do seu usuário, como está lá na Habitica, e qual é o título que você está solicitando. E vai dar OK aqui. Vai criar uma página basicamente em branco. Você pode vir aqui, sei lá, procurar o meu perfil. Clica nele aqui no meu perfil. E copia isso aqui. A mesma coisa de como se você estivesse traduzindo um artigo na Wiki. Copia isso aqui. Bota para editar, copia isso aqui tudo e cola na sua solicitação, na página da sua solicitação. O que você vai mudar é o seu perfil da Wiki, o seu nome do Habitica, seu nome de usuário, seu ID de usuário, que dá para ver nas configurações. Se você não souber, te mostro já também. A última vez que você logou no Habitica, isso aqui é uma breve apresentação, não é obrigatório, e o tipo de solicitação que você está fazendo. O que não for no seu caso, você só faz apagar. Basicamente aqui é o título. Eu estou dizendo que eu estava solicitando um título de escriba, de linguista escriba, enfim. E as contribuições que são maiores ou iguais a 50%, eu digo o que é que inclui, né? Criação, tradução, links de retorno. Digo o que é basicamente, você pode copiar e colar isso aqui normal. E aí isso aqui também tudo copiar e colar. Basicamente você vai botar o endereço do artigo que você traduziu com o nome dele. Veja que aqui não é dois colchetes, é um colchete só. Então é porque vai para um link externo. E diz o quanto você contribuiu nesse artigo. Vamos supor que você traduziu ele todo. Pô, traduzi 100% desse artigo. Se você não contribuiu, vamos supor que você já pegou um artigo lá que estava quase todo traduzido. Então é interessante que você coloque. Se for mais de 80%, claro, não tem um cálculo certo assim, mas você fala, poxa, o cara só traduziu um parágrafo e eu traduzi o restante todo, pô, foi mais do que 50%. Você pode botar aqui ainda. Mas para organizar, eu criei uma outra seção chamada menor, contribuições menores, que é menores do que 50%. E aí vamos supor que você só corrigiu algum erro de ortografia ou coisa do tipo. A mesma coisa, coloca o link e o que você fez. Ah, atualizei, correção de gramática, coloquei alguns links de retorno que a pessoa esqueceu de colocar, ou então não existia e eu achei interessante. Basicamente isso. Você vai colocar tudo o que você fez. Isso aqui, se você escreveu algum artigo, escreva, é só se você escreveu algum artigo, e eu escrevi 2, 3, sei lá. 3, então por isso que eu solicitei. Não é o seu caso, você pode apagar daqui para baixo, certo? Ah, escrevi 4, nem lembrava disso aqui. Você pode excluir. Isso aqui também foi os cosplays que eu fiz. É uma contribuição menor, uma coisa que não é muita, não quer dizer, digamos assim, não é de grande valor, mas que você contribuiu, querendo ou não. Isso aqui não foi eu que coloquei, então tu apaga também. Isso aqui quem colocou foi a própria administradora, que disse que está sendo analisado, enfim. Isso aqui deixa para os administradores. Basicamente o que você vai copiar para você
é a parte que diz de tradução, né? Daqui até... E claro, você vai apagando os links que não forem interessantes para você, acrescentando os que você traduziu de fato. Até aqui assim, ó, a parte do... Até aqui. Pronto, isso aqui é referente à tradução. Ah, Matheus, mas eu não traduzi esse... Vitinho, eu não traduzi esses links aqui. Você vai apagando, certo? Vai apagando, antes de publicar, ver como é que tá a tabelinha, que vai ficar basicamente assim, ó. Certo? Basicamente vai ficar assim. Isso aqui, como eu falei, é a parte dos administradores, a gente não mexe. Você perguntou alguma coisa, entendido, certinho, pronto. E é isso, então basicamente você vai traduzir, depois de traduzir seus artigos, colocar qual foram os artigos, o que você fez, etc. Vir aqui no Dekeep e solicitar. Pronto, vamos supor que você, pronto, fiz tudo, já... Ah, pronto, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, rapidinho. Vou lhe mostrar na prática alguma coisa aqui. Lembra que eu coloquei o link da nossa diretriz da comunidade aqui nesse instante? Então, beleza. Eu vou pegar aqui, ó, Community Guidelines. Olha o que eu vou fazer. Deixa eu carregar. Lembra que eu adicionei esse link aqui? Pronto. Vou copiar esse link aqui, porque a modificação que eu fiz foi no inglês mesmo, não foi na do Brasil. Então, vou copiar na página do inglês. Venho aqui no Dekeep. O que foi que eu fiz? Uma tradução menor do que 50%. Tá bom, funciona aqui. Pronto. Então eu pulo uma linha, boto um pipe, que é para poder dizer que eu vou inserir uma coluna, uma linha na minha tabela, na verdade. O endereço, no caso o URL, e o título, que basicamente é o mesmo, né? Pipe, isso aqui você vai copiando, isso é mesmo por repetição. Não precisa ficar, pô, meu Deus, é uma série de coisas. Você pode, é assim que Matheus fez, é assim que Victor fez, Vitinho fez, enfim. Você pode copiar e aí passar pro teu, enfim. Não tem problema, não importa isso. E aí você diz o que foi que você fez de contribuição. Mesmo que seja essa contribuição menor. Eu vou colocar add ptbr link. Ou seja, foi uma edição bem pequena que eu fiz. Não tem problema. Eu vou dizer assim, eu vou botar aqui, update de algumas informações, né? Update some info. Pronto, publico. O que acontece? Eu atualizei minha solicitação. Isso vai registrando também para os administradores. Ele chegou aqui, há 4 segundos ele modificou a solicitação dele. O que foi que ele adicionou? Enfim, ele vai ver. E aqui, cadê agora? Na minha tabelinha. Pronto, tá aqui. Community Guidelines. Quando o administrador chegar aqui, será que foi que ele fez mesmo? Ele vai colocar aqui, vai clicar, vai para a página. Se quiser ver o histórico, ver realmente se eu modifiquei, ele vai ver que eu modifiquei isso aqui. E meio que vai confirmar de que fato eu fiz essa alteração, enfim, esse tipo de coisa. Na prática é isso. Você vai fazer tudo com seus artigos que você traduziu. Alguma pergunta? Pronto. Basicamente isso, mesmo. Tu vai pegar os artigos que tu quer. Primeiro pega lá, vê se tem no inglês, pega, copia o código, joga no português, mantém o mesmo nome, tudo direitinho. Aquele artigo de Community Guidelines, eu vou deixar para você começar a traduzir, é bem pequenininho mesmo, mas é legal porque você já entende como é algumas coisas, né? E alguma dúvida também pode perguntar, não tem problema. E depois que você traduziu, juntou uma quantidade legal de pontos, aí você vem aqui e solicita. E aí demora um pouquinho para eles darem o retorno, questão de um mês ou coisa do tipo. O legal, apesar da demora, é que tem aqueles prêmios que eu falei, né? Tem os títulos de contribuidores, caso você queira ver outros além de tradução. Tem dizendo aqui o que é que você precisa, artista, precisa fazer tal coisa, enfim. Tem tudo direitinho. Isso aqui tudo, lembra? São nomes vermelhos, ou seja, várias coisas para traduzir se tu quiser. Tem esses títulos que a gente vai ganhar, no caso, quem
pode ganhar, né? Quem contribuir, nesse caso de traduções, lembrando, é esse aqui. E tem as outras recompensas, que eu passei rapidinho, mas repetindo mais uma vez. É isso aqui, ó. Você ganha essa medalhinha, ganha um destaque, digamos assim, nome de destaque, ganha gemas e ganha também uma peça de armadura. O que é legal é que se você chegar no nível 4 de contribuidor, você ganha essa arma aqui. Essas peças de contribuidor, elas são animadas, né? Tipo aquela do Kickstarter, então é bem interessante. Você que é um cara barril aí das programações, esse martelo aqui eu acho que é bem tentador também. Enfim, é basicamente isso aí. Você vai contribuindo com traduções ou com qualquer outra coisa e vai solicitando a eles também. Agora, coisa linda isso aí, pois é, véio. Eu fiquei contribuindo um tempão só por conta dessa hidra, velho. Pense, mas ainda bem, já tenho. E agora fica à vontade para perguntar, falar o que quiser aí. Eu acho que de um modo geral já dei conta da questão da wiki. Não sei se ficou alguma dúvida. Enfim, fica à vontade agora também. Se quiser também ativar o microfone, você que sabe. Enfim, man, valeu, brigadão aí também pela força, pelo apoio. Sucesso pro Ravitica Brasil, é verdade. Valeu pelo todo o apoio aí. E é isso. Tamo junto. Precisando, só chamar. Valeu. Valeu, meu abração. Vou fechar aqui já então, beleza?